continue falando ao seu coração, impressionando você e de forma especial atendendo os desejos que estão aí no seu coração. Quantos aqui estão com alguma necessidade na vida? Alguns mais, outros menos. Mas você está no lugar certo. Você está na presença do Deus Todo-Poderoso, que pode dar para cada um de nós mais do que pedimos ou desejamos. Mas para isso é necessário que você vá à presença do Senhor com fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. É necessário que todo aquele que se aproxima do Senhor creia que Ele existe. E a música que Paulo acabou de cantar aqui expressa justamente a maior prova da existência e do amor de Deus por nós. Se Ele não negou o seu próprio Filho, Ele vai negar para você as bênçãos e as necessidades que você tem, que você necessita. Para mim é uma alegria estar aqui mais um sábado. Para quem ainda não me conhece, eu sou o pastor Eri. Eu sou da Bahia e você talvez vai perceber um pouquinho do sotaque, algumas palavras que talvez você não conhece, o baianês. E aí você depois pergunta, pastor, o que é que aquilo quer dizer mesmo que eu não entendi, não. Aquela palavra significa o quê? Eu estou aqui acompanhado da minha filha Eva e para mim é uma alegria e uma honra estar aqui hoje mais um sábado. Esse é o segundo sábado que eu estou tendo a oportunidade e ao mesmo tempo a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus. E saiba que eu me sinto honrado, alegre, mas sei da responsabilidade que tenho e eu peço a Deus que de fato Ele me use. Que não sejam palavras humanas de conhecimento e teoria, mas que de fato seja uma palavra que toque bem fundo no seu coração. Ontem à noite eu estive aqui com alguns casais e foi um momento também muito gratificante. E eu espero que você também seja abençoado hoje. Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você nesse momento a fazer uma declaração de amor para o Senhor. Quantos amam a Jesus? Diga, eu amo. Eu amo. Então você vai cantar e dizer para Ele, eu te amo, ó Deus. Diz do coração aí. Ergo meu. Feche os seus olhos e se concentre somente no Senhor. Minha alma vem te adorar, Senhor. Aceita, pois, este meu louvor, este meu. Se conecte com o Senhor agora. Diga do fundo do coração. Como gratidão, oh, grande amor, grande amor. Mais uma vez, diga mais forte, eu te amo, ó Deus. Eu te amo, ó Deus. Ergo meu louvor. Ergo meu louvor. Minha alma vem, minha te adorar. Senhor, Senhor, estamos aqui para isso, Pai. Aceita, pois, este meu louvor, este meu louvor, como gratidão, por teu grande amor. Feche os seus olhos e faça uma prece ao seu Deus. Peça a Ele nesse momento pela sua vida, apresente a Ele as suas necessidades, as suas fraquezas, crendo que Ele está te ouvindo agora. Pelo amor infinito que Ele tem por cada um de nós. Ele ouve, Ele atende. Querido Deus, estamos aqui, Pai, nessa manhã, para adorar ao Senhor. Somos imperfeitos, somos pecadores e queremos suplicar a sua ajuda nessa adoração. Pedimos ao Senhor que nos ensine e nos torne, pelo poder do Teu Espírito Santo, verdadeiros adoradores. Que a nossa adoração, Senhor, não seja apenas de lábios, não seja apenas superficial. Que a nossa oração e a nossa adoração seja sincera e profunda, de verdadeiros adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Amém.
Aqui se encontram filhos especiais para o Senhor. Foi por eles que o Senhor entregou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. Aproveita essa oportunidade para impactar e falar aos seus filhos de acordo com a necessidade de cada um de nós. O Senhor nos conhece individualmente, o Senhor sabe onde nós estamos sendo derrotados, o Senhor sabe onde nós estamos errando, e o Senhor sabe qual é a solução para os nossos problemas. O Senhor é o nosso socorro presente, e nós estamos aqui clamando, confiando na Tua promessa. Amém. Pois a Tua promessa é que quem pede, recebe, quem busca, encontra. Nós pedimos ao Espírito Santo que esteja sobre nós nessa manhã, abrindo o nosso entendimento, nos mostrando o caminho, nos dando sabedoria e principalmente fazendo com que essa palavra chegue poderosamente ao nosso coração. Não deixa que Satanás impeça o Teu agir na nossa vida, Deus. Nós nos encontramos escravos do pecado, contaminados, a nossa mente não consegue se concentrar por mais que alguns segundos, e em nome de Jesus eu te suplico que faça a diferença nessa manhã. Amém. Que cada criança que está aqui possa ser tocada pelo Senhor. Amém. Que adolescentes, juvenis, jovens, adultos, idosos, independente da sua situação, seja nessa manhã ricamente cheio do Teu poder. Amém. E que pelo poder da Tua palavra seja um encontro transformador. Eu peço também por aqueles que estarão acompanhando essa mensagem, Senhor, online, em nome de Jesus. Faz com que essa mensagem possa chegar ao coração de muitas pessoas e, principalmente, aquelas que estão clamando, aquelas que estão pedindo por socorro, mas aparentemente o Senhor não está presente. Faz com que essa mensagem dê para a gente o direcionamento para a gente agir. E o resultado seja alcançado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu estou nessa manhã com um desejo no coração de dizer para você um pouco mais sobre o fato de eu estar aqui, contar um pouco mais por que eu estou aqui. Pastor, vai fazer o que aqui? Mas o tempo não vai permitir. Se eu fosse contar para você um pouco da minha história, é muito extensa, e mesmo o fato de estar aqui, mas eu quero desafiar você a dar uma entrada. Eu vou pedir para Clebson depois entrar lá no canal. Eu acabei de criar um canal no YouTube. E lá eu conto um pouco da história, de como ele surgiu. Você vai perceber que eu sou ainda tímido para poder falar para as câmeras. Você vai perceber que ainda não tenho o dom, o talento para isso. Mas eu entendo que eu recebi um chamado de Deus. E eu gostaria de convidar você a conhecer um pouco mais. Lá eu conto dos fatos acontecidos recentes. Por que eu estou aqui? Eu estava pastoreando até agora recentemente em novembro. Em novembro, final de novembro, fui comunicado do meu desligamento do ministério pastoral. Pastor, o senhor está fazendo o que aqui? Você vai entender um pouco mais. Se você tiver curiosidade, vai lá, acompanha. Está tudo explicadinho lá. Mas tem uma coisa que eu entendi e que eu sei, é que o chamado de Deus continua. E se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui. Para que eu estou aqui, Deus? Eu ainda estou fazendo essa pergunta. Mas eu sei que eu vim com um propósito para falar para pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Eu sei que eu vim com um propósito também de ser transformado e aperfeiçoado por Deus para brevemente encontrar com Ele no céu. E tu também quer ir morar no céu com Jesus? Você acredita que os acontecimentos de fato estão tudo indicando que Jesus está chegando às portas? Aí vem a pergunta maior e mais importante: você está preparado para encontrar-se com o Senhor Jesus? De verdade, você tem a certeza da salvação em Cristo? Pela fé? Eu sei que esse é um tema mais sensível, mas deixa eu clarear de acordo com o que a Bíblia traz. A Bíblia apresenta a história da humanidade, desde sua origem, a queda, a história da decorrência, o que está acontecendo e o que vai acontecer. Deus fez questão de revelar para que não houvesse ninguém que dissesse: eu não sei, eu não sabia. Pelo contrário, passado, presente e futuro foram revelados. Quer ver que você já sabe? A maioria das pessoas vão se salvar ou vão se perder? Você sabe disso. E dentro da igreja, a maioria vai se salvar ou vai se perder? Tenha medo de dizer não, gente. A maioria das pessoas vão se salvar ou vão se perder? A maioria das pessoas que estão aqui no Tijuquinha vão se salvar ou vão se perder? Oh Deus, em nome de Jesus. Mas lembra, Jesus disse para que você se preparasse muito mais do que talvez você tenha se preparado. Não basta querer ser salvo, você precisa trabalhar para que haja salvação. Pastor, isso é salvação pelas obras? Não é. Nós somos salvos unicamente mediante a
Isso não vem de... É dom de... Vocês são fera. Não vem de obras para que ninguém se... Mas, pastor, por que mesmo assim, a salvação sendo tudo de Deus, a maioria vai se perder? Quem foi que disse que a maioria vai se perder? O próprio Cristo. Assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será a vinda do Filho do... No dilúvio, a maioria se salvou ou se perdeu? Jesus falou das duas portas, dos dois caminhos. Porta larga, porta estreita. Caminho largo, caminho isso. Muitos entram na porta larga e espaçosa. É o caminho que conduz para onde? Mas poucos entram na porta. É o caminho que conduz a... Você está entendendo? Jesus fez questão de avisar isso. Não é porque você ou eu não temos a oportunidade de salvação. Pelo contrário, ele nos advertiu para que a gente não fosse enganado, como é descrito na palavra de Deus. Lá em João 8, quando Jesus vai falar justamente sobre a ideia da salvação, em que muitos estavam enganados. Muitos enganados. A palavra de Deus nos adverte que muitos que são de Deus, naquele dia chegarão diante da presença do Senhor e dirão: Senhor, no teu nome eu pregava, eu expulsava demônios, eu fazia sinais e prodígios e eu servia ao Senhor de tantas formas. Eu cantava, eu pregava, eu era diretor de grupo, eu era ancião de igreja, eu era diretor de departamento. E ouvirá do Senhor: não vos conheço. Você percebe como o engano faz parte de muita gente? E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com você nessa manhã. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Mateus 24. Obrigado, irmão. Muito obrigado. A mensagem dessa manhã ela foi intitulada como Labirinto do Engano. Você conhece o que é um labirinto? É um lugar onde você entra, mas para você achar a saída é muito complicada porque tem muitas possibilidades. Muitas portas que parecem levar à saída, mas não levam. E aí você fica rodando e rodando e rodando e rodando até que você chega à situação de desistir. E diz: aqui não dá para sair, não. De fato, na vida, a gente vive em ambientes... E a nossa vida aqui na Terra, se não cuidarmos, nós vamos viver como num labirinto, querendo alcançar aquilo que Deus já nos deu. E eu quero deixar isso muito claro. A gente não pode trabalhar para receber a salvação. Entenda bem isso. A gente tem que trabalhar para manter aquilo que o Senhor já nos deu. Porque tem muita gente que está trabalhando todos os dias, inclusive o Provar e Verde apresentado aqui mostrou claramente isso. Uma pessoa que está servindo e seguindo a Deus, achando que eu tenho que dar o primeiro passo, senão não me salvo. Pelo contrário, o passo já foi dado, diga amém. Amém. Jesus já fez tudo o que precisava, ele já pagou o preço. Então, quando eu luto para não desobedecer, quando eu luto para poder fazer aquilo que Deus me pede, não é para ganhar salvação, tá entendendo, irmão? Mas é para poder manter aquilo que Deus já me deu. Amém. Muda a carga quando a gente entende isso. Tem muita gente que está todo dia pecando, porque nós pecamos todo dia. E não se sente salvo, está se sentindo perdido por causa do pecado. Mas lembre de uma coisa: Jesus pagou o preço do seu pecado. Para que nenhuma condenação houvesse para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Então receba. Pastor, você está dizendo então que eu posso viver pecando? Não. É por isso que você precisa trabalhar todo dia para não pecar, mas não se sente perdido por causa do pecado. Não sei se você está conseguindo entender. É algo que é simples, mas é meio complexo, porque o diabo cega a gente. É muito fácil sair do equilíbrio. É muito fácil você perder o fio da meada. Achar que está salvo estando perdido e achar que está perdido estando salvo. E aí não encontra paz com Deus. Aí o evangelho cria um sentido de peso, de fardo, e a gente vive a tristeza de um evangelho que está presente no semblante de muita gente. Tu é crente? É? Sou. Menina, não parece não. Tu vive mais triste do que eu? Tua vida é pior que a minha, mulher. Aí às vezes a gente diz: onde é que está errado? Até quando tornarão a minha glória em vexame? Deus quer fazer da sua vida uma vida de alegria. Deus quer fazer da tua família uma família de êxito, de paz, de prosperidade, mesmo que haja batalhas.
E eu poderia falar muito para vocês, mas me permita prender-me ao texto, porque senão eu falo demais. Mateus 24. Eu quero ler com você o verso 4. Você conhece muito bem o texto. O contexto desse verso, ele é muito importante, mas eu quero ler o verso 4. Mateus 24, verso 4, é a primeira resposta de Jesus à pergunta dos discípulos. E qual era a pergunta? Diga pra gente, Senhor, o que vai acontecer? Qual é o sinal da sua vinda? Quando o Senhor vai voltar? Os discípulos estão perguntando para Jesus sobre o tempo do fim. Porque Jesus advertiu a eles justamente sobre aquela questão do contexto do templo, lá no Monte das Oliveiras, porque era um templo grandioso, suntuoso, os discípulos estão olhando para a beleza, os discípulos estão olhando para o poder, para o império, para aquelas coisas terrenas. Jesus está vendo isso aí, não dê muito valor não, viu? Porque não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então agora Jesus, ao falar isso, os discípulos se assustam e dizem, isso aí só pode acontecer quando for o fim dos tempos. Mal sabiam eles, né? Aí eles perguntam, diga aí, Senhor, quando é que vai acontecer? Quando é que o Senhor vai voltar? Então, a resposta de Jesus começa, e na faculdade eu aprendi, e eu vou te dar essa dica. Um dos professores disse assim, na Bíblia, os começos e os finais são os mais importantes. Lembra disso, quando você for ler um texto, geralmente no começo e no final está o mais importante. Então, quando Jesus começa a responder a essa pergunta, é importante sim ou não essa resposta? É o começo. E qual é a resposta primária de Jesus? Verso 4. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos... Geralmente a gente emenda, mas é só isso. É uma pequena resposta clara à pergunta dos discípulos, a mais importante. Tome cuidado para que ninguém vos... Queridos, perceba, quando Jesus está respondendo sobre os sinais do fim, sobre quando isso acontecer, Jesus começa dando a primeira resposta, não sobre as catástrofes, mas Jesus começa falando sobre a integridade da mente. Presta atenção nisso em nome de Jesus. Se você está aqui nessa manhã, não se distraia, porque eu sei que tem gente aqui, eu estou de olho, que está mexendo em celular agora. Vixe, pastor, começou a dar bronca. Não se preocupe não. Eu sou assim mesmo, porque eu estou em casa. Lá em casa vocês vão ver, tem gente que vai achar meio estranho chamar a atenção da minha filha no meio da igreja. Mas, gente, se amo a minha filha e estou vendo que ela está indo na direção errada, eu tenho que chamar a atenção dela sim. Jesus não castiga e corrige a todos quanto ele ama. A gente tem que sair meio do politicamente correto e começar a trabalhar no que é correto diante de Deus. Se você está vendo teu filho disperso na igreja, pelo amor de Deus, desperta aí. E é disso que a gente vai falar nessa manhã. Tu tá vendo teu esposo aí dormindo? Dá uma acordada nele. É a varoa, pastor, mas tá cansado. Eu sei, mas você veio para cá fazer o quê? Você veio se alimentar da palavra de Deus, que é viva e eficaz. Sim ou não? Amém. Quem vem buscar a Deus de todo o coração diz, eu vim. Então é para tu. Tu não pode se dispersar não. A gente tá aqui com um propósito. Então a criança é criança, pastor, mas entende. A semente está sendo plantada, ou do bem ou do mal, e vai germinar lá na frente. Por isso, presta atenção. E criança, não espere o pai empurrar você e dizer, ei, aí, o pastor falou, viu? Fica zangada comigo, não. Não é para tu, não, é para os outros. Senão eu ia ficar traumatizada. É para os que estão lá atrás, viu? Eu estou usando tu, mas só como estratégia para falar lá de trás. Você precisa trabalhar por amor àquelas pessoas que estão ao seu redor. Jesus, ele contou uma parábola, eu amo a Bíblia, sabe? Quanto mais eu entendo, quanto mais eu vejo, eu digo, como Deus é especial. Ele é aquele pai amoroso, todo cuidadoso, que deixou tudo que a gente precisa. Jesus contou a parábola do semeador. Todo mundo conhece, sim ou não? A gente conta, mas preste atenção. Não é só saber a história, é entender o que está sendo ensinado. Na parábola do semeador, Jesus está falando de 4 tipos de pessoas. 4 tipos de pessoas. Eu não vou contar muito da parábola, mas eu quero apenas tirar uma lição importante. O primeiro tipo de solo que a semente caiu foi o qual? Foi ruim, é ruim, mas qual? Beira do... Aí, só teve um que deu um toque aí, ó. Beira do caminho. Foi a estrada, caiu lá na beira do caminho. O que é que aconteceu com essa semente, gente?
Vocês estão ruins, viu? Tem prova que vocês não passariam, não. Mas veja, você não conhece ou não está lembrando, chega em casa e leia com atenção e com oração essa parábola. Porque essa parábola ensina o que acontece todo dia, todo culto, todo momento que você vai à presença do Senhor. Ontem eu estava fazendo o culto do pôr do sol com minha filha e ela pegou a meditação para ler. Leu todinha. E no final eu disse, tu entendeu o quê? Ela disse, nada. Dei risada, tu também é assim, viu? Todos nós, às vezes a gente está aqui ouvindo a pregação. Se eu chegar na porta, você entendeu o quê? Hã? Sim ou não? A nossa mente é assim ou não? Aí tem gente que vai dizer que foi por causa da Covid, viu? É porque depois da Covid, pastor, a minha mente não é mais a mesma. Eu sei que realmente mudou muita coisa. Mas não é só Covid não, é porque tem um inimigo o tempo todo trabalhando para você se distrair. E você vai entender um pouco mais disso hoje. Por isso eu estou te dizendo, presta atenção em nome de Jesus. Atenção, se tu está se desviando e tu vai começar a ver. Quando tu quer fazer alguma coisa, tu vai ver como é difícil. Eu comecei uns dias atrás a correr. Pense numa coisa difícil a correr. E a gente começa a desanimar, porque corre, cansa. Que loucura é essa, velho? Mas para ter resultado da saúde boa, tem que persistir, sim ou não? Sim. Aí eu digo, ó, eu não estou muito fora de forma, né? Vocês estão vendo. Se eu correr demais, vou ficar só o couro e o osso. Mas aí agora eu vou fazer atividade física na academia, vou fazer musculação. Deixa esse negócio de correr de lado. Aí a gente chegou na academia, começamos essa semana, Cleves ali, tô levando ele para poder ser convertido também. Ou é ele que tá me levando? É os dois se ajudam. Tem que ter parceria. E a filha vai junto também, tem que andar nesse caminho, tem que ensinar a criança no caminho que deve? Tem que ir, vai junto, bora. Eu não quero não, mas vai. É bom, faz bem, tem que ir. Gente, como é difícil, meu Deus. Musculação é complicado, tudo que é bom é difícil. Para a gente atingir um corpo ideal, em forma, não é só questão estética, é ter realmente saúde, meu Deus do céu. É mais fácil ficar em casa, comer o que quer, relaxar em cima do sofá, no tempo de folga, já trabalho, dou um duro o dia todo. Mas resumo da história, ela não prestou atenção. Eu digo, pera, tem que voltar a ler de novo, mas eu já li, vai ler de novo. A gente demora 1 hora, mas tem que entender. Aí eu fui ensinando para ela, não leia o texto todo, vai entendendo as partes. Vai fazendo pergunta pro texto. O que é que ele está dizendo? Quem é que está falando? Está fazendo o quê? Qual é a informação? Vai entender. No final das contas, entendeu? Entendeu. Aí quando a gente entende, as coisas mudam. Quando Jesus contou a parábola do semeador, ele fez questão de explicar e dizer assim, ó, todo mundo, presta atenção, viu? Todo mundo que ouve minhas palavras, mas não compreende, vem o diabo e tira o efeito que poderia fazer no coração dessa pessoa. A semente não nasce. Quantas vezes a gente vai à presença de Deus e não entende nada? A palavra que é viva e eficaz, que deveria transformar casamento, que deveria transformar a vida dos filhos, que deveria transformar tudo na sua vida e tornar você uma pessoa abençoada, não transforma. Não adianta nada ir para a igreja. Aí a juventude está se perdendo, a maioria saindo da igreja quando atinge a maioridade. Por quê? Porque o evangelho é fraco. Porque a palavra de Deus não funciona. Eles olham para dentro de casa, vê a família se destruindo, veem pais que vivem uma vida de fingimento na maioria das vezes. Por favor, não tome palavras como ofensa, não vim ofender ninguém aqui. Mas se você não está vivendo essa realidade, não é para você. Se você está vivendo um evangelho vivo, se a tua família, a tua casa, a tua consagração está crescendo, maravilha. Mas se por acaso você está, também não fique zangado comigo, não. Pelo contrário, tome a palavra de Deus porque Ele quer te salvar. Amém. E começa a mudar o que está em forma porque Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele vai encontrar a tua vida e tua casa como? Poxa, você está num caminho estreito e é difícil ser cristão, sim ou não? Oh, meu Deus. É contramão, é renunciar a tudo que a gente quer fazer. Mas já que você está num caminho estreito, gente, de que vai adiantar você viver e chegar no final e estar perdido, pelo amor de Deus? Decidiu se perder? Curte tudo que tu puder curtir, varão, porque é o que tu vai ganhar aqui na terra. Agora, quem perder aqui na terra vai ganhar no céu. Mas não viva dividido entre dois senhores, não. Você veio hoje para ouvir a palavra de Deus. Então não fique distraído de forma alguma. Esteja em oração. Se você começar a cochilar, você vai começar a perceber que o diabo vai trabalhar de toda forma, porque ele não quer que tu ouça. Porque presta atenção numa coisa, se tu ouvir e entender, muda. Pode ter certeza, porque a palavra é viva
Deus não perde batalha, diga amém. Amém. A palavra funciona. Continua sendo a mesma, a palavra que criou todas as coisas, a palavra que deu vida a quem estava morto, a palavra que fez cego enxergar, fez surdo ouvir, fez peixe sair da boca... Melhor, peixe sair da boca do peixe não, gente. Dinheiro sair da boca do peixe, porque eu não olhei nem pro homem, eu olhei pro dinheiro. Tem gente que tá precisando de dinheiro aqui para poder melhorar de vida. Saiu, Deus diz assim, vai lá, varão, joga no anzol, no mar. Não é de rede não, viu? É de anzol. Tu vai jogar lá no mar. O peixe que tu pegar, abre a boquinha dele, vai ter o que lá? Tu vai pagar meu imposto e o teu, filho. Vá, só para você saber quem é que manda nas coisas. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus a quem a gente está servindo. Só que esse Deus parece que não funciona na nossa vida. A gente passa pela prova e às vezes só sofre derrota. Lembra de uma coisa, Jesus disse, tomar cuidado para que ninguém vos engane. Lembra disso. Quando se fala do engano, Jesus está falando da integridade da mente. O engano e todas as coisas da nossa vida acontecem aonde, varão? Aqui, ó. Tome cuidado para que ninguém vos engane. Esse texto é importante você entender. A palavra grega para engane é planal. É uma palavra difícil. Não se preocupe com a palavra, o importante é o significado. Literalmente, a palavra planal significa fazer errar o caminho, desencaminhar. Tá entendendo? Quando Jesus disse, cuidado para que ninguém te engane, ele estava dizendo, ei, varão e varoa, cuidado para ninguém te fazer errar o caminho, para ninguém te desencaminhar. Tome cuidado, por quê? Porque Jesus ele disse que viriam muitos, esse é o papel do diabo. Satanás trabalha todos os dias para nos desencaminhar, para nos tirar do rumo. Essa palavra, e eu achei isso interessante no estudo, é de onde deriva a palavra planeta. E aí eu fui dar uma pesquisa lá no Google, porque é o dicionário mais poderoso hoje que a gente tem fácil na palma da mão. De fato, o planeta é um corpo errante que se movimenta. Está em constante movimento. Corpo errante, errar o alvo, errar o caminho, errar o propósito. Jesus está dizendo assim, ei, você que está hoje ouvindo essa palavra, vou dizer-lhes de novo, você está preocupado com o que vai acontecer no fim? A primeira coisa que você tem que tomar cuidado é cuidado para que ninguém vos engane. Cuidado para ninguém tirar você do caminho, para você errar o alvo. E isso é a maior artimanha do diabo. Eu separei aqui 3 estratégias atuais para poder mostrar para você que o diabo tem usado. Presta atenção nesse detalhe. Qual é a arma mais poderosa hoje do diabo? De maneira constante. É o primeiro e continua sendo hoje. Qual é? O engano do celular. Parabéns, viu, varão? O menino não é tolo, não. Quem aqui tem celular? Levanta a mão e diz, eu tenho. Quem aqui usa celular? Levanta a mão e diz, eu uso. Vigia, viu? Vigia, porque você vai perceber 3 coisas nessa manhã. Primeira artimanha do diabo. Fragmentação da atenção. É a arma que o diabo mais usa. Fragmentar a atenção, ou seja, distração. Já parou para observar que alguns mais, outros menos, mas todos nós vivemos distraídos, irmão? E não importa mais a idade, pode ser coroinha, pode ser criancinha. O que mais tem são artimanhas para nos fazermos distraídos. Não é apenas o pecado que nos afasta de Deus, também a ocupação com o trivial. Se Satanás não pode fazer mal ou fazer a gente pecar, ele vai fazer você ocupado demais para ser santo. Lembra disso. Não é apenas o fato de não pecar, é que Deus nos chamou para buscar a santificação, sem a qual ninguém verá. E para ser santo, meu irmão, não basta apenas orar, não. Você tem que orar e trabalhar, só que o problema é que santificação exige o cuidado diário, o trabalho constante para ir mudando aquilo que está errado na tua vida. Para refletir um minutinho. O que está errado
na sua vida hoje? Quem aqui tem mais de uma coisa que está errada na vida? Levanta a mão aí. Só uma, pastor? Oxe, mais de uma, gente. Se eu colocar mais de 10, mais de 50, vai ter gente levantando a mão porque a gente está todo errado. E você sabe de coisas que estão fora do padrão de Deus na sua vida, sim ou não? Você não deveria estar trabalhando com isso para santificar? Ou você está só orando, dizendo, oh Deus, tira esse coração ruim, viciado, Senhor. Está colocando a conta para Deus fazer aquilo que tu deveria estar fazendo? É por isso que tem muita gente que vai morrer na perdição, porque está transferindo para Deus algo que é responsabilidade sua. Lembra quando Daniel foi para a Babilônia? Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. A decisão foi dele, ele disse, eu não vou comer, posso até morrer de fome, mas não como. Aí a Bíblia diz que Deus agiu em favor de Daniel, concedendo a ele o favor do chefe dos eunucos. Você que quer ser transformado pelo Senhor, que está viciado, que está dormindo tarde, que está consumindo coisas que é do diabo na tua vida, que não está conseguindo vencer o pecado, tem que entender um detalhe. Para de só orar e começa a trabalhar, gente. Eu vou te dizer da minha vida. Eu sou viciado em celular, viu? Vixe. Sou. Uma arma poderosa dessa que o diabo fez, que tem entretenimento bom para todo mundo. Tem gente que é viciado no celular em ver besteira, em jogar. Não gosto. Para mim é perca de tempo. Meu vício no celular é conhecer conteúdos úteis. Eu passo horas e horas conhecendo tanta coisa boa, tendo tanta ideia, mas isso também é uma artimanha do diabo para me manter preso no tempo ocioso e eu não coloco nada em prática, na maioria das vezes. Pensem numa pessoa que tem um mundo de ideias na minha cabeça, mas não consigo colocar em prática, irmão. Por que não? Por causa da distração. Uma das coisas que isso me faz além da distração, em muitos momentos me faz dormir tarde. Dormir tarde é algo correto para quem é filho de Deus? Para quem quer se santificar? Por que não, pastor? Porque tu vai acordar quebrado. Está destruindo o teu corpo. No outro dia, tua mente vai estar boa? Não vai. E um detalhe mais importante é que você acaba viciando nesse ciclo. E o pior, que eu estava piorando, porque o pecado não estagna. Não fica parado e chegou até... Pelo contrário, ele vai dominando cada vez mais, ele vai conseguindo mais território. A gente começa cedendo uma vez e daqui a pouco a gente já faz de novo, já se torna natural. E a gente, quando percebe, já está completamente dominado com a vida oposta. Ninguém sai da igreja porque chegou hoje e diz, não vou mais para a igreja, não quero meia com igreja. Pelo contrário, é uma sequência. Deixa ele vir um culto. Começa a pensar que não precisa estar na igreja, não. Posso buscar em casa. Enfim, eu poderia trabalhar muitas ideias, mas o que eu quero nessa manhã é dizer para você que a fragmentação da atenção ou a distração é uma das armas mais poderosas do diabo hoje. Porque ele nos faz pecar ou ele nos faz com falta de tempo para santificar. Quem aqui dedica mais de 1 hora pessoalmente para buscar Deus? Pronto. Veja quantas poucas mãos. Obrigado pela sinceridade de vocês. É para você perceber que é falta de tempo? Pelo contrário. E quem foi que disse que deveria ser só 1 hora, gente? Mas quantos aqui dedicam mais de 1 hora por dia para as redes sociais? Talvez é porque você nem calcula, o tempo passa que a gente nem vê. Mas esses dias eu recebi, não sei como, eu queria até descobrir, talvez aqui alguém possa me ajudar. Pelo próprio celular, diz para você a média que você está usando de tela e em que está usando. Eu fiquei assustado, 4 horas por dia. Eu digo, Deus é mais. E tá pouco, pastor. Tem gente que usa mais do que isso, eu sei. Mas já pensou dedicando 4 horas para as redes e dizer que está sem tempo para Deus? Segunda coisa que o diabo também usa, segunda ferramenta, segunda estratégia, normalização pelo entretenimento. Ideias anticristãs são inseridas em narrativas emocionais. E presta atenção nisso aqui. Satanás não perde a oportunidade. Quando você se emociona com uma personagem que vivia em pecado, sua guarda moral abaixa. Quem aqui, às vezes, não se comove com um bandido, gente? Que está sendo perseguido. E a gente torce, às vezes, para que o bandido se dê bem. O bom ladrão, Robin Hood.
Eu cresci com esse filme, gosto dele até hoje. Roubou dos pobres, ou dos ricos, né? Para dar aos pobres. Bem feito. A polícia é corrupta, bem feito que o bandido venceu. O diabo vai fazendo a nossa mente exatamente aquilo que ele deseja, e vai formando ideias e quebrando valores morais que deveriam estar plantados na nossa vida. Não é à toa que a gente vive uma igreja secularizada, onde se normaliza tudo. O que tem de mais eu usar essa roupa mais sensual? Estou valorizando meu corpo. O que tem de mais eu ouvir essa música? O que tem de mais eu comer essa comida? O que tem de mais eu ir em tal ambiente? E a gente hoje vive uma vida secularizada e não é à toa. Você precisa ter a atenção que não existe nenhum campo neutro. Não existe nenhuma música neutra no conflito. Não existe nenhuma roupa neutra no conflito. Não existe nenhuma comida neutra. Por isso Jesus disse que comais, bebais ou façais outra coisa qualquer. Façam tudo para a honra e glória de... Só um detalhe, não é o que você quer dar que é para a honra e glória de Deus. Lembra da oferta de Caim? Deus aceitou aquela oferta? Mas foi uma oferta. Por que ele não aceitou? Porque não foi o que ele pediu. Jovem, para de dar para Deus aquilo que você acha que deve dar. Para de ficar pensando que você é o dono da verdade. Esses dias eu tava bravo com minha menina. Porque eu amo ela. E ela me ama. Só logo. Não ama, não é? Sobre roupa. Tem coisas que eu não sei. E os nossos jovens, adolescentes ainda mais, são teimosos. E não adianta dizer da autoridade, viu, pai? Eu tô falando e você tem que obedecer. Vai, cai nessa besteira. Depois que ela crescer e tiver autoridade, já não te obedece mais. A autoridade acaba. E aí tu vai ficar na dor de cabeça dizendo, meu Deus, onde foi que eu errei? Errou porque você não teve tempo para estudar sobre o assunto e de fato entender se é tu que estava errado ou era ela. Aí eu digo, peraí, não vem comigo não, que o negócio lá é diferente. Ela gosta daquelas roupas folgadonas. Aquela bermudona folgada, acha linda. Eu digo, isso é feio, rapaz. Tentei convencer pela minha visão. Não, mas eu gosto. Digo, mas isso não é de Deus não, rapaz. Oxi. Quer dizer que não é de Deus. Quer dizer que agora a roupa folgada não é de Deus. É decente. Pense nos jovens que tem argumento, é esses, viu? Sabe, esperto. Mas tolo é o pai que fica aí tomando de 10-0 de um menino. Eu digo, peraí que eu vou te mostrar. Eu não sei de tudo, mas eu vou estudar. Toda roupa transmite uma mensagem. Todo estilo, viu, jovem? Transmite uma mensagem. Ah, mas eu achei lindinho. Beleza, mas qual é a mensagem? Aí eu fui pesquisar brevemente. Gente, a facilidade que tem pro mal nas redes, tem pro bem. Dá um Google. Oxe, foi ligeiro. Enquanto ela foi tomar banho, eu digo, peraí. Argumentei, discuti, tentei falar que Deus não se agrada porque tem roupas melhores, porque... Era muito fofolé, aquele negócio folgado. Nem colado demais, nem folgado demais. É fora do padrão, gente. Tem que ter um equilíbrio, mas ela não se convenceu. Eu digo, peraí, eu vou dar um Google. Fui investigar a origem do estilo. Achei a foto, tem o modelo e a origem. Tem lá a origem. Aí quando eu mostrei para ela, e não vou falar muito para você, porque pessoalmente, cada um tem o seu gosto. Mas ela disse assim, depois que eu li para ela todo o argumento científico, teórico, histórico, mas eu não sabia. Eu digo, nem eu. Mas ganhei a disputa, diga amém. Para salvar a filha para o caminho do Senhor. E se eu tivesse errado? Eu teria que mudar, ora. O interessante em entendermos é que nós estamos muitas vezes lidando com um inimigo que é muito astuto, sábio, cheio de artimanhas para o mal, e a gente fica na tolice querendo levar as coisas na força. Deus, ele é o dono da verdade, ele não perde para o inimigo hora nenhuma. Quando ele diz que algo não é para o seu bem, confie, você precisa confiar no seu pai. Só que o diabo faz a gente duvidar, como Eva lá no jardim duvidou da palavra de Deus. Hoje não é diferente. A gente continua desobedecendo, a gente continua desonrando. E principalmente, como é que essas coisas vão parar dentro da nossa mente? O diabo não perde a oportunidade, entra através dos entretenimentos, das conversas,
das músicas, dos ambientes, da contemplação. Tudo isso vai se formando desde pequenininho. Por isso Jesus disse, ensine a criança no caminho que deve. Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa estudar mais sobre isso. A gente precisa tirar tempo para conhecer como é que o diabo entra na vida dos nossos filhos. Eu comecei a perceber isso depois que cresci. Mas eu sou filho de adventista, criado numa igreja adventista, que quase que me perco no caminho, como a maioria dos jovens. Por quê? Meus pais não estavam atentos, mas os sinais, olha, meus pais fizeram o melhor que eles puderam. Eu louvo a Deus pelos pais que eu tenho, viu? Só que a questão é que eles não perceberam brechas que deixaram abertas. Por exemplo, dia de sábado, volta e meia, eu estava lá batendo um babinho em algum lugar. Um baba. Bola, gente. É o baianês, batendo baba, é brincar de bola. Criança brincando bola dia de sábado, pode? Vixe, eu senti uma fraqueza aqui, viu? O menino vai ficar até brabo. Videogame dia de sábado. E pior que tem gente que vai dentro da igreja. E o pai nem vê, ou faz que não vê. Não se atenta. Ah, é criança, é para entreter, pastor. Você também está sendo muito rigoroso. Fique à vontade. Siga o que você quiser, mas o que eu digo para você é que esses detalhes me fizeram crescer quebrando princípios e valores morais e cristãos que deveriam ser seguidos. Eu não aprendi, eu vou ensinar para vocês aqui algo que não é meu, é revelado de Deus através do Espírito de Profecia. Se não me engano, um livro é Orientação para a Criança. Você, pai, que está aqui me ouvindo, ou quem sabe que vai ouvir depois aí, você precisa cuidar de 4 coisas na vida do seu filho de desenvolver no caráter dele. Obediência, reverência, respeito e domínio próprio. É Deus quem diz isso. Essas são as colunas que sustentam um varão ou uma varoa para qualquer coisa na vida e serem homens e mulheres de Deus no futuro. Seu filho é obediente? Pastor, eu estou orando por isso. Trabalhe não. E não é na força, não é na marra, não é na violência, não é no castigo. Você tem que ensinar para que o seu filho ame a obediência. Essa é a sua missão. Como que eu faço isso, pastor? Busque ajuda, conhecimento. Não estou dizendo que é fácil. É mais fácil deixar a criança crescer mais ou menos, ignorando alguns sinais de teimosia que está ali. Aí a criança cresce. É bonitinho, né, quando pequeno, desobedecer. Mas e quando vira um adolescente? Já não fica tão bonitinho assim. E quando vira um jovem rebelde? Aí, pastor, estou sofrendo hoje, mas os sinais estavam lá. De vez em quando eu tirava um tempinho no dia de sábado e ia na casa de um amiguinho. Fazer o quê? Pregar de Jesus para ele. Vai. Eu ia assistir jogo, varão. Porque dia de sábado lá em casa, ela não encarra a TV não, lá em casa não. Mas eu sabia de alguns amigos. E os pais sabiam disso? Claro que não. E o pastor, e o pai tem que saber? Claro que tem. Você é o guardião do seu filho. Aonde ele está? Está fazendo o quê? Está cooperando para o bem dele? Dentro da própria igreja tem amizades que são do diabo aqui dentro. Vai sonhando que eu deixo minha filha ficar com qualquer pessoa. Estou de olho. E mesmo quando está do lado, eu estou ouvindo. E outra, não excluo ninguém não, viu? Pelo contrário, eu tenho uma missão de salvar. Então eu vou trazer para perto. Diz, senta aqui, filhinha. Do meu lado. Senta aqui. Mas eu tenho que ensinar e orientar para que não haja brechas de normalização de ideias que são antibíblicas. Terceira arma que o inimigo usa: relativização da verdade. E essa, meu irmão, pense numa coisa que está generalizada. Cada um hoje é dono de si na igreja. Não se tem mais respeito à autoridade, não é do pastor, não. É do assim diz o Senhor. Agora, cada um é um interpretador pessoal daquilo que foi dito. Ele disse, não, calma lá. Eu tenho que ver realmente se é isso mesmo. E eu não concordo, mesmo que for, eu não concordo. E aí, meu irmão? O engano moderno diz, se você se sente bem, então é verdade. Se você não está sentindo culpa no seu coração, fique em paz. Não é à toa que a gente tem hoje um grande crescimento de desigrejados.
Pessoas que tentam buscar a Deus, excluindo a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, se tu pensa dessa forma, você está enganado pelo diabo. Você está enganado. Se tu é um desigrejado e defende o desigrejado, está enganado pelo diabo, já está perdido. E eu vou te dizer, quer dizer que só vai salvar quem está na igreja? Não, eu vou te dizer o seguinte, a misericórdia de Deus alcança todo mundo. Mas uma coisa que você não pode esquecer é que Deus não te trouxe para a igreja para poder ser um consumidor de bons programas, de boas pregações, e quando estiver começando a dar coisa errada aqui, que o ancião, que o pastor começar a ser chato, aí você diz, não, estou fora. Deus não te chamou para ser turista e telespectador, Deus te chamou para ser trabalhador na seara do Senhor. Amém. Então se tu tá vendo que a coisa tá degringolando, tá dando ruim, tá tudo errado, tá todo mundo aqui da liderança dando lugar ao diabo, tu tem que ser o homem de Deus para salvar essa igreja. Amém. Não é sair fora. Não é dizer assim, tô fora, o povo lá da igreja é pior do que eu. Meu irmão, isso é engano do diabo. Se tu não está percebendo isso, você não entendeu o conflito que existe entre o bem e o mal. Olha o exemplo de Jesus. A lição fala sobre isso, né? Deixou a sua glória e veio para a terra. Fazer o quê? Salvar e buscar o que estava perdido. Como? Servindo. Se humilhou. Em forma humana, se tornou servo. Mais bem-aventurado é o que serve do que recebe. Tu está querendo receber ou está querendo servir? Pastor, mas é chato, né? Lidar com gente que não quer nada, pastor. Eu sei. Gente que a gente quer fazer o bem, mas não quer. Jesus passou por isso. Ele é o modelo. Ele é o exemplo. Como ele tratou esse tipo de pessoa que o rejeitou. Com amor, com insistência, e foi até o final, porque ele tinha uma missão. Queridos, você precisa entender que relativização da verdade não vem de Deus. A verdade, ela é absoluta, e não é Deus que se enquadra a você, é você que tem que se enquadrar a Deus. Quer ir para o céu, sim ou não? Amém. Então tu tem que parar de vestir o que tu gosta e começar realmente a entender se Deus aprova. Não é se o pastor diz não tem nada demais, não é se o teu pai ou tua mãe diz não vejo problema. Você tem que ir com sinceridade à presença do Senhor. E eu estou citando essa questão de modéstia, de roupa, apenas como exemplo, mas aplique isso a qualquer coisa na sua vida. Seja no seu trabalho, seja na forma que você trata a sua esposa, seja na forma que você trata seus filhos, seja na forma, filho, que você tem lidado com seus pais, no seu relacionamento interpessoal. Eu quero terminar com o texto de Romanos 13. Você conhece esse texto? Porque diante da ação do engano, diante das artimanhas e ardis de Satanás, existe o antídoto e o chamado de Deus. Romanos 13, do versículo 11 ao versículo 14. Não troque o termômetro, não troque a bússola da verdade pelo termômetro do seu sentimento. Romanos, capítulo 13, versículos 11 ao versículo 14 diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em impudícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo. E nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. O chamado de Deus para nós nessa manhã é despertar do sono. O significado dessa expressão, dessa palavra, de despertar do sono, é sair de uma letargia. É um chamado à consciência.
É você parar para refletir exatamente naquilo que está acontecendo e observar a sua vida. Espera aí, deixa eu ver qual é o caminho que eu estou andando. Essas amizades que eu tenho, essas escolhas que eu estou fazendo, o que eu estou consumindo através do entretenimento, das músicas. Espera aí, deixa eu parar e refletir. Porque já passou da hora da gente despertar do sono. Deixar, despojar-se. É traduzido como deixar as obras das trevas, é um termo usado para tirar uma roupa suja, uma roupa pesada. Não se luta contra o engano carregando os hábitos do enganador. Entende? Para você lutar contra o pecado, você tem que ter uma renovação de mente. Você precisa clamar ao Senhor e pedir a Ele vestes novas. Você precisa tirar a sua opinião, as suas ideias, as suas convicções e buscar ao Senhor de todo o coração. Revestivos do Senhor significa entrar em uma armadura ou colocar uma vestimenta que identifica a sua nova natureza. Para de seguir suas ideias e suas tradições. Saia das suas confirmações quando elas não se embasarem na palavra. Eu comi isso aqui a vida toda. Eu bebi isso aqui a vida toda. Eu vesti isso aqui a vida toda. Tem gente na igreja que faz. Se tem uma coisa que eu abomino, e até falava direto com a minha família, é porque como pastor, uma das coisas que mais é utilizada é a esposa do pastor. E tem que usar mesmo, viu? Tá errado não. Porque se ele é um líder, a família é uma liderança, precisa ser exemplo de Jesus. Mas cuidado para não seguir a mulher do pastor que usa roupas indecentes. Cuidado para não usar como modelo o pecado para defender exatamente o seu ponto de vista. Você entende que nessa manhã Jesus está dizendo, filho, se tu realmente quer se salvar, tu tem que sair desse engano. Você precisa justamente mudar de atitude, porque não adianta você andar a vida toda na igreja, defendendo seus costumes, seus hábitos, suas ideias, e no final ouvir de Jesus, não te conheço. É realmente isso que você deseja? Paulo não pede apenas para a gente parar de pecar. Ele pede para a gente mudar o guarda-roupa mental. Ele pede para a gente sair dessa ideia. A transformação, ela ocorre quando trocamos a exposição às trevas pela imersão a Cristo. Quantos aqui querem ser novas criaturas? Levanta a mão e diz, eu quero. Eu sei disso, eu acredito nisso, isso é verdade. Só que você jamais vai conseguir se você não fugir da aparência do mal. Enquanto você continuar consumindo na sua vida o entretenimento que as redes te dão, enquanto você não dedicar mais tempo para a oração e para a meditação da palavra, enquanto você não fugir da aparência do mal, você vai continuar apenas no desejo de ser melhor, mas vai continuar sendo dominado pelas emoções. Sabe por quê, gente? E eu encerro com esse estudo. Existe uma palavra da Universidade de Oxford, de 2024, foi a palavra do ano para essa universidade. Brain rot. Significa apodrecimento mental. Presta atenção nisso aqui, viu, jovens? Pais que com filhos, principalmente, mas mesmo que teu filho já cresceu, já está adulto, graças a Deus. Mas tu pode ajudar as crianças que estão ao seu redor e pais que estão ao seu redor. Presta atenção nessa parte, porque eu fiz questão aqui de anotar e eu quero ler com você. A conexão entre teologia e neurociência é clara. Nós somos moldados por aquilo que nós consumimos. A nossa mente, as nossas ideias, não vêm fruto do acaso. Eu como porque eu gosto. É eu que mando na minha vida, engano. Ou a mente está sendo guiada por Deus ou pelo diabo. Tudo que está na tua mente, ou foi construída por Deus, ou foi construída pelo diabo. Ou assim diz o Senhor, ou assim diz Satanás. Presta atenção nisso aqui. Memes. Você gosta, não gosta? É o sonho de todo mundo. É que traz alegria, pastor, meu relaxo. É ele justamente que causa o brain rot, o apodrecimento da sua mente. E eu vou te explicar. E veja como o diabo é sujo, gente. Qual é a rede hoje, ou as redes sociais mais utilizadas no mundo? O que é que tem lá? Com quantos minutos? Não pode. Se tiver mais de 1 minuto, e quem aqui assiste um meme de 1 minuto? Só se for muito bom. É assim ou não é? Se não, a gente, pufo. Olha o especialista no dedo. Pense, gente, num dedo que trabalha o dia todo. Se ganhasse dinheiro, era maravilhoso. Pufo, é assim, é assim.
a gente fica com segundos. Não é assim? Todo mundo vive dessa forma, sim ou não? Não é à toa. Veja o que o estudo diz. Estudos recentes mostram que o consumo excessivo de conteúdos fragmentados, memes, vídeos curtos, de 15, 20 segundos, atrofia o córtex pré-frontal, responsável pela tomada de decisões e atenção profunda. Ô jovem, presta atenção, viu? Por que tu não consegue ler a Bíblia? Viu? Viciado no meme. Não é só jovens não, adultos. O autoestímulo da mente com coisas pequenas. A gente está acostumado com a atenção em poucos segundos. E tem que ser muito bom, porque a gente já não se acostuma. A gente está treinando a nossa mente para apodrecer e não gostar daquilo que é de Deus. Porque as coisas de Deus não são fáceis como meme. Não são engraçadas como meme. Aí quando você vem para a igreja e começa a ouvir uma pregação, logo você se cansa e vai atrás de algo. Porque tua mente está viciada em quê? Coisas rápidas. O diabo não é tolo, ele é muito inteligente. E as pessoas são consumidoras exatamente de uma estratégia diária. E se você parar para observar, você vai ver que realmente você já está dominado por isso. Lembra que eu disse que eu era viciado? Eu parei de orar a Deus para isso, porque eu orava e no outro dia estava eu lá de novo. Aí Deus disse, toma vergonha em tua cara. Vá tomar sua decisão firme como tomou Daniel e para de usar. Se o teu olho te faz pecar, faz o quê? O horário já passou, me perdoe, mas ainda tem uma música, viu, Paulo? Prepara e deixa no ponto. Amém. Se teu olho te faz pecar, tu faz o quê, varão? Oh Deus, sara meu olho, fica. Se tua mão te faz pecar, tu faz o quê? Se é o teu celular, tu faz o quê? Ah, pastor, isso tá pegando pesado. Custou caro. Eu sei, mas o meu problema estava sendo as redes sociais. Principalmente era Instagram. Coisa de mais velho, né? Não, é de todo mundo, pastor. Facebook que é de velho. Eu gosto, eu uso. Mas tem as mesmas coisas. E eu não conseguia. Eu orava a Deus e dizia, Senhor, me ajude. Aí Deus disse, para de pedir ajuda e começa a fazer o que tu sabe que tem que fazer. E o que é que eu tinha que fazer, gente? Parar. Mas eu não conseguia. Aí eu desinstalei. Deu certo durante um tempo. Amém? Amém. Aí quando eu me senti forte, eu voltei e instalei de novo. Digo, agora já posso. O que é que aconteceu de novo, irmã? Eita, diacho. Mas então quer dizer que eu vou ficar sem os aparelhos se precisar? Sim. É isso que Deus está dizendo. Se tu quer se salvar, tu tem que arrancar da tua vida. É melhor entrar no céu manco, cego, aleijado, todo lascado, do que ficar com tudo isso e perder sua salvação. Sim ou não? É uma conta que você precisa decidir. Eu decidi a minha. Aí depois eu comecei de novo, só que não tanto quanto antes. Já deu uma melhorada, porque Deus viu o esforço. Mas aí agora eu digo, não vou ficar. E aí vem a decisão firme. Decidi não usar. Eu digo, eu não vou abrir. Durante o dia todo eu não vou abrir a rede social, não vou. Gente, eu percebi ali, e eu vou desafiar você que está aqui a fazer o mesmo teste, decida. Sai daqui hoje com essa decisão. Hoje à tarde eu não vou abrir rede social nenhuma. Tu vai ver. Tu vai ver se tu não vai abrir. Exato. Tu vai ver. Mas é bom, porque você vai perceber o quão viciado você é. Eu digo, meu Deus do céu, eu disse, não vou abrir. Deixei o celular do lado, eu estava na oficina, tempo ocioso, esperando o carro. Eu digo, não, mas tem alguns trabalhos aqui, porque sempre tem coisas para a gente, um livro para ler, tem alguma coisa, um projeto para desenvolver, o reino de Deus para avançar, tem alguma coisa útil que Deus quer que você faça. Mas daqui a pouco, sabe o que aconteceu? Involuntariamente, o diabo me mostrou que eu era viciado. Aí eu peguei o celular e quando eu já vi, já estava aberto, irmão. Mas aí eu digo, não vou abrir, miserável. Deixa isso aqui. Saí imediatamente. Venci. Daqui a pouco de novo. Pufo, abri, eu digo, meu Deus do céu, tem um negócio dentro de mim aqui. Tem uma coisa aqui que não tá. O bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. O nó cego do diabo está me dominando. Mas Deus, eu não vou usar. Entrava e saía, demorou umas 3 vezes. E pela graça de Deus, naquele dia, eu tive um dia mais produtivo. Sabe por quê? Não foi por causa da oração, e eu não estou excluindo de forma alguma, a oração é a base. Mas tem muita gente orando e transferindo para Deus a responsabilidade que é sua. Deus não vai tirar de você o desejo de usar, não.
Deus não vai tirar de você o desejo de comer se você não começar primeiro. E com o tempo, com o esforço, Deus vai agindo e aí o desejo vai morrendo. Vai morrendo. Mas fica lá um sinal, viu, gente? Volta e meia o pecado tenta ressurgir de novo. Por isso, tome cuidado com os lugares onde você anda. Com as pessoas que você anda. Você quer vencer, você tem que mudar todo o seu quadro ao redor. Tem que mudar amigos que dizem, não, besteira, pai, tu tá sendo muito rigoroso, sai de perto. Sai de, ó, varão. Não precisa dizer muita coisa pra ele não, viu? Só, cadê tu? Sumiu. Tu tá ligado. É porque tu não pode andar e tentar vencer o mal com alguém que te estimula pro mal. Você tá entendendo? O diabo faz com que esse conteúdo, memes e vídeos curtos, atrofie, apodreça a sua mente para concentração. Aí quando você vai ler a Bíblia, entendi nada, Eva. Li, não entendi, oh Deus, por quê? Porque você está com a mente, está tentando servir a dois senhores. Os adultos estão sendo contaminados também por isso, as ideias que o diabo coloca. A nossa mente é o centro do conflito, gente, e se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos ser destruídos. Esse processo do consumo constante de conteúdos resumidos, memes, vídeos curtos, cria uma mente incapaz de meditar na Bíblia ou de orar por longos períodos. Satanás usa o entretenimento para reduzir nossa capacidade cognitiva, tornando-nos presas fáceis para o plano que ele tem de nos desviar de Deus. Se não conseguirmos focar, não conseguiremos discernir. Jesus, ele diz para a gente não se deixar enganar. Cuidado para que ninguém vos engane. Paulo diz, despertem. Despertem. Acorda. E esse é o tempo de acordar, porque quando Jesus estiver com o grito do noivo, não vai dar mais tempo para acumular azeite e reserva. Esse é o tempo de consagrar a nossa casa ao Senhor. Esse é o tempo de mudar as prioridades na nossa vida. Esse é o tempo de dedicar mais para Deus e menos para nós. Quem sabe aqui eu estou falando nessa manhã para jovens que estão sonhando com a construção do futuro e que estão dedicados em trabalho, em estudo e no tempo de lazer, pastor. Eu tenho que ter meu tempo também, né? A gente merece. Não deixe baixar a guarda, porque no final da batalha a luta se intensifica. Então agora mais do que nunca, você que é pai de família, você mãe de família, precisa assumir o protagonismo na sua casa e dizer aqui, eu vou colocar minha casa em ordem em nome de Jesus. O filho vai desagradar, a esposa talvez vai desagradar, talvez é o esposo que vai desagradar, mas as coisas vão entrar em ordem lá em casa em nome de Jesus. Porque é um chamado, talvez filho, tem que começar por você. Papai e mamãe tá tão dominado pelo pecado que não tá levantando, vai você em nome de Jesus e levanta. Amém. Para de ser a vítima do jogo e diz assim, mas é pai e mãe que tem que fazer, eles não fazem. Pelo contrário, lá em casa quantas vezes eu disse, você tá me vendo aqui viciado, eu tô precisando de ajuda. Não é de mais uma viciada do meu lado dizendo, não vou reclamar meu pai porque aí ele não reclama de mim. Pelo contrário. Socorram-se mutuamente. Mas pastor, se ele não gostar, socorram-se como família do Senhor. Porque Deus quer usar você para fazer a diferença na vida de alguém. Amém. Devemos examinar as nossas janelas. Cuidar das entradas da alma. Nesse momento eu quero convidar aqui Paulo para louvar. E eu gostaria de propor nessa manhã para você um desafio. Eu queria propor para você um jejum de distração. Vamos começar hoje? Vai percebendo. Mas se você não tomar uma decisão, as coisas não vão mudar. Aonde é que você tem dedicado entretenimento? Eu vou assistir o filme do Senhor, viu, pastor? Eu vou assistir The Chosen. Não. Você vai ler a Bíblia. Você vai pegar um livro do Espírito de Profecia. Desafio. Mas avance e você vai ver o que Deus vai operar na sua vida. A receita de Deus pode ser estreita e apertada, mas o resultado sempre conduz à salvação. Enquanto Paulo canta, eu gostaria que você fizesse uma oração ao Senhor, se entregando para Ele, pedindo ajuda, mas principalmente dizendo, Senhor, hoje eu decido.
Eu decido fazer um jejum hoje, daquilo que está me distraindo. O Senhor falou, eu sei que falou. Abra seu coração, fale com Deus. Muito tempo eu andei onde eu sabia que não devia, colhendo o vazio que eu plantei. Por muito tempo procurei outras formas de alegria, mas hoje venho me pedir perdão. Por muito tempo eu busquei o que a vida oferece, perdendo ao tentar me encontrar. Por muito tempo acreditei em mim e minha própria força, mas hoje fraco decidi voltar. Aceite-me, Senhor, demonstre seu amor e faça com que eu possa renascer. Mesmo que o mundo tente separar-me de você, mesmo que tudo desmorone ao meu redor, mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu, Senhor. Senhor, às vezes não consigo andar aonde deveria e perco-me até em suas mãos. Mas quando sinto seu abraço e a sua grandeza me ilumina, e é dessa luz que eu quero partilhar. Aceite-me, Senhor, demonstre seu amor e faça com que eu possa renascer. Mesmo que o mundo tente separar-me de você, mesmo que tudo desmorone ao meu redor, mesmo que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu por toda a minha vida, em todos os momentos de toda a minha alma. Quero ser somente seu, Senhor. Que eu tenha a sensação de que é tão difícil ser fiel, quero ser somente seu, Senhor. Quero ser somente seu, Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quem está no controle da sua rota? A palavra de Deus ou o algoritmo do seu celular? Quem está dominando sua vida, suas escolhas, suas emoções? Não há como vencer esse conflito entre o bem e o mal com uma mente anestesiada, com uma mente apodrecida. É hora de despertar. Quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e consagrar uma oração de decisão ao Senhor. Você que com certeza vai sair daqui para viver uma nova luta. A luta entre o bem e o mal, de dizer: Senhor, eu não posso ser do Senhor e continuar consumindo as estratégias do diabo na minha vida. É hora, queridos, de diminuir as redes, de diminuir os memes que nos viciam e distraem e dedicar mais tempo para o reino de Deus. Querido Deus, estamos aqui nessa manhã como teus filhos. Obrigado pela tua palavra que, de maneira especial, nos despertou do sono. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar uma decisão firme de lutar contra a nossa própria natureza que está corrompida pelo pecado. O Senhor sabe quão difícil é porque nós nos aprofundamos tanto no pecado desde a infância. O diabo tem plantado em nós sementes que hoje germinam e muitas vezes nos dominam. Mas nós confiamos no poder de Jesus Cristo que veio nos libertar. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, disse o Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes e não nos submetermos de novo ao jugo da escravidão. Nos ajuda a confiar e tomar posse das suas promessas, Senhor. E que assim como Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, assim também que cada um dos teus filhos que nesse momento oram comigo, decidam e lutem firmemente para não se contaminar com o pecado. Amém. Nos dá a vitória, Deus, sobre nossas fraquezas. Nos dá a vitória, Senhor, em nome de Jesus, através do Teu Santo Espírito. Nos ajuda a buscar diariamente, Senhor. Nos ajuda a arrancar o que for necessário. Se preciso for ficar sem assinatura de Netflix, se preciso for, Senhor, ficar sem celular, sem TV em casa, nos ajuda a arrancar tudo aquilo que realmente tem nos dominado, Senhor. A arrancar as portas que o inimigo tem usado de acesso à nossa alma. Nos dá prazer na Tua palavra. Nos dá, Senhor, fome e sede de justiça. Cuida dos nossos filhos, Deus. São os mais afetados por essa batalha. Dá sabedoria para todos os pais e discernimento para que eles possam se atentar que eles são os responsáveis por ensinar a criança no caminho que deve andar. Não apenas através da orientação da palavra, mas eles devem ser exemplos nas suas casas. Então, por favor, dá sabedoria aos seus pais. Leva-nos para casa em paz, permanece conosco em nome de Jesus. Amém. Amém.